Ninguém sabia quem ele era, de onde veio ou como chegou ali. Só se sabia que era de um lugar esquecido chamado Tesbe, em Gileade, uma terra seca, longe dos palácios, onde a poeira era mais comum que pão. O nome dele? Elias, um homem que parecia ter saído do deserto com os olhos cheios de fogo e o coração inflamado por uma certeza. Deus havia falado com ele. Não era sacerdote, não vinha de família nobre, não carregava títulos. Apenas apareceu sem aviso na frente do rei mais perverso que Israel já teve, Acabe. O rei, sentado em seu trono, cercado de ouro, guardas e bajuladores, mal podia imaginar que aquele estranho de roupas gastas e olhar firme estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. Elias não se curvou, não pediu licença, nem mediu palavras. Com a voz firme e a fé cravada no peito, soltou a sentença como quem solta um raio. Tão certo como vive o Senhor, não vai cair nem orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela minha palavra. O palácio inteiro parou. Quem era esse homem para dizer isso? Um camponês qualquer, um louco. Mas o tempo passou e a chuva parou. Os campos começaram a secar, os rios minguaram, o povo sentiu a sede. E o rei, que riu no início, agora cerrava os punhos com raiva. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão Valeu demais. Toda ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Elias, por ordem de Deus, desapareceu tão rápido quanto apareceu. Sumiu como o vento que já não soprava mais. Deus o levou a um lugar escondido, longe dos olhos dos soldados, perto de um riacho que ainda corria tímido entre as pedras. Lá onde ninguém o encontraria, o inesperado aconteceu. Os corvos, aves impuras, segundo a lei, começaram a trazer comida para ele. Todo dia, de manhã e à noite. Mas com o tempo, o riacho começou a sumir. Primeiro foi um fio d'água. Depois, só pedras molhadas, até que o chão rachou. A terra engoliu a última gota. Elias olhou ao redor e não viu mais nada além de silêncio e calor. O lugar onde Deus o havia escondido agora parecia abandonado até pelos ventos. Mas ele não reclamou. Não correu, esperou. Foi quando Deus falou de novo. A ordem foi direta. Vai para Sarepta, cidade perto de Sidom. Lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Elias levantou-se e seguiu o caminho poeirento sem fazer perguntas. Sarepta ficava fora de Israel, numa região onde o povo adorava outros deuses. Justamente ali, no território de Baal, o mesmo Deus desafiado por Elias, é onde Deus decidiu agir. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book. Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Quando chegou à entrada da cidade, viu uma mulher catando gravetos, cansada, pele marcada pela fome, olhos fundos de desespero. Elias a chamou. Me dê um pouco de água, por favor. Enquanto ela ia buscar, ele completou. E traz um pedaço de pão também. A mulher parou, olhou para ele como quem segura o choro. Juro pelo Senhor teu Deus, que não tenho nada além de um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ia preparar o último pedaço de pão para mim e meu filho. Depois disso, a gente só espera a morte. Elias respirou fundo. Faz primeiro um pequeno bolo para mim, depois faça para vocês, porque o Senhor prometeu que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai secar, até o dia em que ele mandar chover de novo sobre a terra. Ela ficou ali parada em silêncio. Algo dentro dela, talvez fome, talvez fé, venceu o medo. E ela obedeceu. Os dias passaram e a promessa se cumpria. Toda vez que a mulher colocava a mão na panela, a farinha ainda estava lá. E o azeite
nunca faltava. Parecia magia, mas era milagre. Elias comia com eles e, por um tempo, naquela casa pequena, a fome perdeu a guerra. Mas a paz durou pouco. Num dia comum, o filho da viúva adoeceu. De um resfriado leve, virou febre alta. Depois, silêncio. O menino parou de respirar. Ela correu até Elias com o corpo do filho nos braços e o coração cheio de dor. "Você veio aqui só para trazer minha culpa à tona e matar meu filho?" gritou ela, entre lágrimas e raiva. Elias ficou em choque. Pegou o menino e subiu até o quarto onde dormia. Colocou o corpo sobre a cama e fechou a porta. O silêncio era pesado. Lá em cima, o profeta que falava com Deus ficou pequeno. Se ajoelhou, se curvou e clamou alto: "Senhor, meu Deus, será que o mal vai atingir até essa mulher que me acolheu? Vai tirar o filho dela também?" Deitou-se sobre o corpo do menino 3 vezes, como quem tentava aquecer a vida com a própria alma. Clamou mais uma vez: "Senhor, por favor, dá a vida de volta a essa criança." E o impossível aconteceu. O peito do menino se encheu de ar. Os olhos se abriram devagar. Elias o pegou nos braços e desceu devagar as escadas. Ao entregar o filho à mãe, ele apenas disse: "Olha, teu filho vive." Ela não disse nada de imediato. Só olhou para o filho, depois para Elias, e deixou as lágrimas falarem por ela. 3 anos se passaram desde aquele primeiro encontro entre Elias e o rei Acabe. A terra estava rachada. Os animais morriam. O povo implorava por uma gota d'água. E os deuses de madeira e pedra continuavam em silêncio. Foi nesse cenário que Deus falou com Elias mais uma vez: "Vai, mostra-te a Acabe. Eu vou mandar a chuva." E lá foi ele. Ao encontrar o rei, Elias foi direto ao ponto. Disse que o problema de Israel não era a seca, mas a idolatria. Propôs um desafio. Um encontro no Monte Carmelo. Não seria em segredo, seria diante de todo o povo. Um confronto entre Elias sozinho e os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá. O palco estava armado. No alto do monte, Elias ergueu a voz: "Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Se Baal é Deus, sigam a Ele." Ninguém respondeu. Silêncio desconfortável. O desafio era simples. 2 altares, 2 bois, nenhum fogo. Quem respondesse com fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram, gritaram, dançaram, se cortaram com facas. O tempo passou, o sangue escorreu e nada aconteceu. Elias observava e não resistiu à ironia. Gritei mais alto, talvez ele esteja dormindo ou viajando. Quando chegou sua vez, Elias chamou o povo para perto. Consertou o altar quebrado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Cavou um valo ao redor, colocou o boi em cima da lenha e mandou jogar água. 3 vezes. Tanta água que escorria. Em volta do altar, estava tudo encharcado. Então Elias orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que Tu és Deus." Antes de terminar, o céu se rasgou. Um fogo desceu com força e engoliu o sacrifício, a lenha, as pedras, a água, tudo. O povo caiu com o rosto no chão. "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus", gritavam. Mas a vitória não era o fim, porque o céu ainda estava seco. E Elias tinha uma última oração a fazer antes que a chuva voltasse. O fogo ainda ardia nas lembranças quando Elias subiu sozinho ao topo do Monte Carmelo. Não havia multidão agora, nem gritos, nem espetáculo. Só ele, o céu ainda fechado e a promessa de Deus pulsando como tambor no peito: "Eu mandarei chuva." Elias se ajoelhou, pôs o rosto entre os joelhos, como quem se esconde do mundo para ouvir melhor o céu. Chamou seu servo e disse: "Sobe mais alto e olha para o mar. Vê se tem alguma nuvem." O rapaz foi. Voltou logo depois com a voz seca. Nada. Elias nem se mexeu,
Vai de novo, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. Cada volta era um silêncio maior. Parecia que o céu zombava dele. Mas Elias não parou. Continuou orando, continuou esperando. Até que, na 7ª vez, o rapaz voltou correndo com os olhos arregalados. Tem uma nuvem, pequena, do tamanho da mão de um homem, vindo do mar. Era pouco, quase nada. Mas para Elias já era tudo. Levantou-se como quem acorda de um sonho. Mandou um recado para o rei. Desça do monte e vá para casa, antes que a chuva te pegue no caminho. O céu, que até então era cinza claro, começou a escurecer. Um vento forte soprou de repente, como se o ar estivesse segurando a respiração por anos. Logo, as primeiras gotas caíram. E depois, a chuva veio com força, lavando o pó, encharcando a terra, quebrando o silêncio que reinava havia tanto tempo. O rei subiu no carro e desceu apressado. Mas Elias correu. Sim, correu. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e o profeta correu mais rápido que os cavalos do rei até a entrada de Jezreel. A notícia chegou ao palácio mais rápida que a chuva. Jezabel ouviu cada detalhe. Os profetas de Baal mortos. O povo prostrado diante do Deus de Elias. O fogo do céu. A multidão gritando o nome do Senhor. Ela não perdeu tempo. Mandou um recado direto para o profeta. Que os deuses me castiguem se amanhã, a essa hora, você ainda estiver vivo. Elias, o mesmo homem que enfrentou um rei, desafiou centenas de profetas e orou até o céu se abrir. Sentiu o medo gelar a espinha. Ele correu, não como antes, com o Espírito o impulsionando. Correu fugindo, fugindo dela, fugindo de tudo. Foi até Berseba, deixou seu servo ali e seguiu sozinho pelo deserto. Andou o dia inteiro sob o sol, com os pés arrastando na areia, até que não aguentou mais. Sentou-se debaixo de um arbusto seco e murmurou o que ninguém esperava ouvir. Já chega, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. Ali, debaixo daquela árvore torta, o profeta que um dia invocou o fogo do céu agora só queria dormir e desaparecer. Mas Deus não ignorou o cansaço dele. Enquanto Elias dormia, um anjo chegou devagar. Tocou em seu ombro e disse: levanta e come. Ao lado, um pão assado sobre brasas e uma vasilha de água. Elias comeu, bebeu e dormiu de novo. Pela 2ª vez, o anjo voltou. Levanta e come, porque a caminhada vai ser longa. Com o corpo fraco e o coração pesado, Elias se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto até chegar a um lugar cheio de história, o Monte Horebe, o mesmo onde Deus falou com Moisés. Ali, cansado de fugir, Elias entrou numa caverna e ficou, esperando, em silêncio. A caverna era fria e escura, perfeita para quem queria sumir do mundo. Elias se encolheu ali dentro, como quem queria virar pedra e esquecer que existia. Passos lentos, respiração curta. E no silêncio daquele esconderijo, Deus perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? A voz de Elias saiu carregada, como um desabafo que já estava entalado fazia tempo. Tenho servido com zelo, Senhor, mas destruíram teus altares, mataram teus profetas. E só restou eu, e agora querem tirar minha vida também. Deus, então, o chamou para fora. Disse que ia passar ali, diante dele. Elias saiu da caverna, se encolheu na entrada e esperou. De repente, um vento forte surgiu, tão violento que rachava as pedras. Mas Deus não estava no vento. Em seguida, um terremoto sacudiu tudo. O chão tremia como se o monte fosse cair. Mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio o fogo, feroz, assustador. Mas Deus também não estava ali. Por fim, veio um som leve, um sussurro, tão suave que parecia quase nada. E foi aí que Elias cobriu o rosto com um manto.
Deus estava naquele silêncio que fala mais do que 1000 trovões. E de novo, a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? A resposta foi a mesma. A dor ainda era a mesma, mas algo no ar tinha mudado. Deus então mostrou que Elias não estava sozinho. Havia 7.000 em Israel que não haviam se curvado diante de Baal. 7.000 corações fiéis que Elias não conhecia, mas que Deus guardava. E mais, Deus lhe deu uma nova missão. Entre os nomes que deveriam ungir, um chamou a atenção. Eliseu Elias desceu do monte com passos mais firmes. A tristeza ainda morava em algum canto do peito, mas agora havia uma direção. Deus o mandara ungir reis, mudar destinos e encontrar Eliseu. Foi fácil de achar. Eliseu estava no campo, arando a terra com 12 juntas de bois. Uma vida simples, suada, de quem conhecia o peso da terra nas mãos. Elias não falou nada. Só chegou por trás, tirou seu manto, aquele manto que o acompanhava desde o início, e o lançou sobre os ombros de Eliseu. Naquele gesto não houve cerimônia nem explicação, mas Eliseu entendeu tudo. Parou, deixou os bois, correu atrás do profeta. Deixa só eu me despedir da minha família e eu te sigo. Elias respondeu com aquele jeito seco de sempre: faz o que quiser. Mas Eliseu não apenas se despediu. Ele matou os bois, partiu a canga e usou a madeira para fazer fogo. Assou a carne e ofereceu como despedida. Queimou o passado para não ter para onde voltar. E assim começou a seguir Elias, como servo, aprendiz, e como herdeiro de uma missão, que ainda nem sabia o tamanho. Os dois passaram a caminhar juntos. De cidade em cidade, Eliseu observava, aprendia, carregava o peso do silêncio de Elias e a força da sua fé. Não eram muitos os que podiam acompanhar o profeta sem se perder. Mas Eliseu ficava, sempre um passo atrás, mas sempre presente. Os dias iam passando e, aos poucos, o céu parecia anunciar que algo grande estava para acontecer. Os filhos dos profetas murmuravam entre si: você sabe que o Senhor vai levar Elias hoje? Eliseu só respondia: sei, fiquem quietos, algo estava no ar. Elias sabia, Eliseu também, e então chegou o dia, o último, a caminhada final, em que o homem que falava com trovões seria levado, não pela morte, mas por algo que o céu estava preparando com fogo e vento. Mesmo com o fim se aproximando, Elias não diminuiu o passo. Ainda havia reis a serem confrontados e pecados a serem expostos. Um deles foi Acasias, filho de Acabe, que seguiu o mesmo caminho torto dos pais, adorando ídolos, desprezando Deus, fazendo alianças podres. Um dia, Acasias caiu do alto do seu quarto e se machucou. Em vez de buscar ao Senhor, mandou mensageiros consultarem Baal-Zebube, o deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. Mas a resposta veio antes deles chegarem lá. Elias os interceptou no caminho. Surgiu do nada, como já era de se esperar. Digam ao rei: por acaso não há Deus em Israel? Por que estão indo consultar Baal-Zebube? Por isso, ele não vai se levantar da cama onde está. Ele vai morrer. A mensagem caiu como pedra no palácio. Acasias, irritado, mandou os soldados prender Elias, um capitão, com 50 homens. Quando chegaram perto, Elias nem se mexeu. Só olhou e disse: se eu sou homem de Deus, que fogo desça do céu e consuma vocês. E o fogo veio do céu. De novo, o rei mandou outro grupo, mesmo fim. Só no terceiro, quando o capitão se ajoelhou e implorou por misericórdia, Elias foi com ele. Chegou diante do rei e repetiu tudo, cara a cara. E Acasias morreu, assim como Elias tinha dito. Ainda assim, nada disso parecia um grande encerramento. Nenhuma glória, nenhuma celebração. Elias seguia calado, firme, com o olhar cada vez mais longe. Algo nele já parecia pertencer a outro lugar.
Eliseu o seguia de perto, mais atento do que nunca. E naquela última jornada, passando por Gilgal, Betel, Jericó, cada passo parecia ecoar algo invisível, até que chegaram às margens do Jordão. Ali, Elias tirou o manto uma última vez, bateu nas águas, e o rio se abriu. Eles atravessaram a seco, e do outro lado o céu já se movia, porque a carruagem já estava a caminho. Do outro lado do Jordão, só havia silêncio e céu aberto. Elias parou. Olhou para Eliseu com a calma de quem já sabia o que vinha. Pede o que quiser antes que eu seja levado de ti. Eliseu não pensou muito. Olhou firme e disse: quero porção dobrada do teu espírito. Elias balançou a cabeça devagar. Você pediu algo difícil, mas se me vires quando eu for levado, então será teu. Não deu tempo de mais nada. O chão tremeu leve, como se anunciasse algo sagrado, e então o céu se abriu de vez. Um redemoinho surgiu com fúria, levantando poeira e luz. De dentro dele, uma carruagem de fogo puxada, por cavalos de fogo, desceu em velocidade. O som era como trovão misturado com vento cortante. As chamas não queimavam a terra, mas deixavam tudo em suspenso. Eliseu viu com os olhos molhados e o coração apertado. Elias foi tomado pelo vento, envolto naquela carruagem que subia direto para o céu. Sem morrer, sem ser enterrado, um homem que enfrentou reis, que desafiou o medo, agora cruzava os céus diante de seu aprendiz e o manto caiu. Eliseu correu, pegou o manto com as mãos tremendo. Olhou de volta para o Jordão, o mesmo rio que tinham cruzado. Agora ele estava só, com o manto nas mãos e o peso da missão nos ombros. Bateu nas águas como viu Elias fazer. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? O rio se abriu. Os filhos dos profetas que assistiam de longe viram e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E assim a história seguiu. O manto passou, o chamado continuou. A história de Elias não termina no céu. Ela continua aqui, nas páginas da Bíblia e nas memórias de quem já sentiu medo, já quis desistir, já se achou sozinho. Porque Elias, por mais grandioso que tenha sido, era feito do mesmo barro que a gente. Um homem de carne e osso, que ouviu Deus, sim, mas também teve dias em que quis sumir. Chorou, fugiu, questionou, sentou-se debaixo de uma árvore e disse: chega. E mesmo assim, Deus o escolheu. Deus o sustentou. Deus o ouviu no deserto, o alimentou com pão quente na madrugada, o guiou até a caverna, o chamou no sussurro. Não veio com gritos nem com espetáculo, mas com presença. Elias descobriu que não precisava ser forte o tempo todo, que o poder de Deus se mostra muitas vezes no silêncio, na espera, no ainda não. A vida dele também mostra que não é preciso estar em muitos para fazer diferença. Elias enfrentou multidões sozinho, ficou de pé diante de um rei, levou mensagem dura para quem queria só ouvidos agradáveis. Ele era a minoria, mas estava do lado certo. Porque quando Deus está com alguém, até 1 contra 450 é vitória certa. E talvez a lição mais forte esteja no manto que caiu. Elias foi embora, mas sua missão não. O que Deus começou com ele, continuou com Eliseu, e continua com todos os que hoje ainda têm coragem de carregar esse chamado. O manto passa, a voz de Deus continua ecoando. Então, se hoje você sente que está no deserto, se parece que a luta é só sua, se o medo grita mais alto que a fé, lembra de Elias. Deus não desistiu dele e não desiste de você. Porque o mesmo fogo que caiu no Carmelo, o mesmo pão que alimentou no deserto, o mesmo sussurro que acalmou o coração, ainda estão vivos e esperando o próximo que diga: eis-me aqui.
Se você gostou da história de Elias e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.